Eu sou Mário Sérgio Dornelles Pereira, eu tenho a produtora de vídeo no Mato Grosso do Sul e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estou muito feliz e honrado por encontrar uma grande amiga de muitos anos aí que nós trabalhamos juntos, e ela sempre continua no meu coração como uma das pessoas mais especiais que eu já conheci. Helene Araújo, muito obrigado, viu? Gratidão aí, né? Você foi sempre uma pessoa que não tem o que falar, tá? Eu acredito que durante o nosso trabalho também nunca tivemos discussões, nada, né? Foi assim, tudo em prol das coisas acontecerem. É para mim um grande prazer estar aqui. Realmente você, além de ter sido vamos dizer assim, chefe não, porque eu não sou ainda, um supervisor ótimo, que sempre deu assistência, que sempre me ajudou nas horas que precisei, tive o apoio, e eu sou grata de estar aqui com você e vou lhe fornecer o que você precisa. Perfeito. Leni, hoje nós estamos aí no mundo da internet, né, que está absorvendo a parte de telecomunicações. Sim. E hoje basicamente tudo virou dados, né? A gente tem aí as coisas das nuvens, mas na década de 70, né, porque deixa eu só contextualizar para o pessoal um pouquinho, né, até 1965, né, o sistema telefônico do Brasil era muito precário, né? Então, as prefeituras locais mantinham um PBX, né, e as pessoas falavam só entre eles. E aí, em 65, o governo criou a Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações, para interligar pelo menos as grandes cidades, e foi interligando as cidades menores ali. Tá? E com isso, né, nós tivemos a entrada do grupo Telebrás em 1972, que foi criando as operadoras por estado. Então nós tivemos Telepar, Telerge, Telemig, né? E a Telesp, que era a Telecomunicações de São Paulo, foi criada em 1973. Tá? Naquela época o telefone era tão caro que você fazia o seu plano de expansão, você pagava em 24 parcelas e normalmente você recebia o telefone depois de 24 meses. Tá? Se você mudava de bairro, você tinha que esperar às vezes até 2 anos para o telefone se transferir, porque não tinha telefone para todo mundo. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse momento também. Então, realmente, eu vim do interior, chegando aqui, né, procurando um emprego, e caí na Telesp. No grande cliente, né, onde a gente atendia bancos, órgãos públicos, e posteriormente eu passei a fazer parte de uma seção chamada LPs. Linhas privativas. Linhas privativas. Que eu me lembro são 6, as principais. Acho que tem mais alguma, mas que eu me lembro assim. Existe a LP comum, que era uma linha que interligava um local ao outro, onde eu falava com o cliente comigo, e assim vice-versa, certo? Nós temos também a LP ramal. Ok, vamos só ver, até para o pessoal não se dispersar. Então, uma linha privativa, uma LP normal, sim. Não é o LP de disco, não. Não, é linha privativa. Era como se fosse um fio esticado, mas sim, na verdade ele interligava com todas as estações telefônicas, sim, até chegar ao seu destino. Sim. Né? Então você tinha, por exemplo, de uma empresa para outra, aí você fala, mas por que você precisava falar? Então, por exemplo, uma agência do correio, ela às vezes precisava falar com a agência central. Então, no lugar de ter que ficar toda hora telefonando, sim, ela pegava, levantava o fone lá e já falava com a pessoa do outro lado, tinha a informação muito mais rápida. Então, ou
uma grande distribuidora tinha com as suas lojas mais próximas a necessidade de contato, então precisaria dessa linha privativa aí. Certo. Essa linha privativa comum, que a gente chamava, era uma linha para uso de conversação, né? Então, eu ligava, falava, passava o que era necessário e recebia o que era necessário também. Para que essa linha fosse instalada, havia não só essa como as outras linhas privativas, tinha que ser feito um estudo onde era encaminhado uma fórmula de atendimento para a estação, fazer o cálculo, a transmissão, depois ia para um outro órgão, que era o OCT, para terminar a transmissão. Daí a ordem vinha para mim e eu emitia a ordem de execução, onde ia para a rua, o instalador ia lá e ligava essa linha para fornecer para a pessoa poder usar, né? Perfeito. Essa é a LP comum que a gente falava, a LPC, Tá. certo? Perfeito. Depois nós temos também a linha privativa de ramal. Nada mais era que um ramal de um PBX ou PABX mais precisamente, era instalado num outro local. Então você pegava um ramal, hoje você tem um PABX e os ramais dele. Só que a LP ramal era uma LP que era ligada nesse PABX e ia para um outro local. Era como se fosse um ramal externo, né? Exatamente. Porque dentro da sua empresa, você tinha um PABX, você tinha um telefonista, Sim. mas falava entre si. Sim. Só que você precisava ter, sei lá, uma sucursal, algum local distante, que precisaria de contato também permanente. Exatamente. Aí era um ramal, porque ele podia falar com qualquer ramal daqui de dentro. Sim. Né? Sim. Para falar externa, ele discava zero e pegava uma linha externa e saía. fazia Mas com todos eles podiam falar e todos eles podiam falar com esse ramal desde que estivesse livre. Porque exatamente, congestionava. Exato, perfeito. Esse é a LP ramal, né? Todas as LPs que eu vou falar aqui, existe também a interurbana, né? Ok, a perfeito. LPI comum, a LPI ramal, a LPI com todas as classificações de LP. Então a LP ramal nada mais era do que isso que o Kendi falou, um ramal que é ligado externamente, fora da área ali onde você trabalha. Certo. Certo? E a interurbano era entre municípios. Temos também a LP alarme. Ok, verdade. Que era para os bancos, né? Instituições financeiras. Ou mesmo para chefes, né, importantes que poderia ter algum problema, né? A gente instalava a linha de alarme onde você tirava do gancho e tocava na delegacia. Verdade, a delegacia verdade. tinha os dados de onde era e já tomava as devidas providências. Certo? Ok, tá certo. Nós temos a LP de... Essa é a principal, no meu ver, no meu entender. A LP de dados, onde era instalada a linha física, onde trafegava-se os dados. Isso, colocava-se modem dos dois lados. Isso, modem na ponta A, vamos dizer assim, e na ponta B. E você trafegava os dados necessários. Perfeito. Certo? Poderia ser interurbano também, via Embratel. Tinha as locais, mas as via Embratel. Tá. Bom, falei aí de 3, né? Isso. 3 ou 4? 4. Nós temos a LP, alarme, eu já falei. LPX. LPX é a linha de telex. Eu não sei se existe ainda a linha de telex, creio que sim.
Bem difícil, acho que não. Eu acho que não tem mais. Não tem mais, né? Mas na época era Sim. uma das principais linhas onde a Embratel trabalhava, né? Então ela fazia o pedido para nós fazíamos todo o procedimento de estação, de central de transmissão e instalávamos para a Embratel. Perfeito. A linha de telex, pessoal, é assim. Telex você podia usar internacionalmente. Sim. Então eu me recordo que eu fui consultor do Jornal do Estado de São Paulo. Sim. E a Agência do Estado, ela tinha várias máquinas, né, dos telex, que recebia das agências ANSA, o PI, né, e várias outras, né, as informações, e aquilo passava para os jornais e depois passava para publicação. Né. E fora isso, entre empresas também, basicamente todas as empresas tinham, né, a gente tinha também telex, a gente recebia informações, né, de pedidos das empresas. Certo. E era um documento, né, o telex era realmente um documento, né, que depois, ao longo do tempo, ela foi substituída pelo fax. Sim. Né, e eu me recordo que quando o fax foi inventado, facilitou muito para determinados países, por exemplo, principalmente o Japão. Porque antes, o repórter estava na rua, igual aqui também, então acontecia alguma coisa, ele pegava um orelhão, ligava para a central e relatava o fato, e alguém lá dentro fazia a notícia. E no Japão, são os ideogramas. Então ele tinha que passar a informação do telefone. Aí com o fax, né, o facsímile, foi fácil porque o que ele escrevia lá era passado para o jornal, então a possibilidade de maior rapidez era dessa forma. Sim. E nós temos também, que eu lembro bem, são 6 LPs, né? LP primeira comum, APC, LP ramal, ligada no equipamento, LP de dados, que é a principal, que até hoje se usa, não fisicamente, hoje virou dados. Virou dados, né? Tudo, né? A LP ramal, já falei, LP X, tá. De telex. O teletipo também, teletipo, que era ponto a ponto, ponto a né? Era um ponto. telex, mas só que você não falava com todos, era de um local para outro. Nós tínhamos um com o Embratel direto também, né? Sim, nós tínhamos. Até nessa época eu recebia os estagiários e para você, os internautas aí, a hora que alguém escrevia, do outro lado os tipos andavam igualzinho lá para poder passar a informação. Então eu falava para os estagiários, olha, cuidado que ali senta o homem invisível e você não faz nada, só fica olhando ele trabalhar. Depois ele levanta e para. Então ele ficava. Olha que tinha também a LPM, LP musical também. Explica um pouquinho disso daí. Né? Para ambiente. Eles contratavam, era instalado essa linha, né? E você tinha músicas, como ainda existe, né, o Kendi? Sim. A música, né? Muitos ambientes você entra, tá aquela música ambiente. E era exatamente para isso que nós tínhamos esse tipo de LP. Né? Uma linha permanente. Focada, você estabelecia que tipos de músicas, só orquestrada, clássica. Né? Exatamente, porque assim, aí quem perguntava, por que não usava um rádio comum? Porque o rádio comum, assim, uma hora está tocando axé, outra hora o rap, outra hora vai mudando ali, e aí atrapalha o meio ambiente. Sim. Né? Então, para você ter assim, uma sensação musical melhor, né? Você tinha que ter pelo menos alguma coisa dentro de um determinado padrão. Exatamente. Tá? Aí tinha também a LP eventual, que era para eventos. Para eventos. Por exemplo, se você tinha um evento no AMB, por exemplo, e eles queriam uma linha de alarme, por exemplo. Chegava alguém importante e na sala nós instalávamos a linha de alarme, que é aquela linha que eu já falei, que você pega, dispara na delegacia.
delegacia tem todos os dados de onde está vindo a chamada e atende o pedido do cliente. E também a eventual tinha, por exemplo, ia ser um jogo hoje à noite lá no Palmeiras. Sim. Então, na verdade, assim, as linhas físicas já estavam esticadas, Sim. eram só ligadas no dia, né? Então, Correto. então todas as emissoras de rádio, TV, tinham, né, para poder a pessoa lá, o locutor, poder transmitir o jogo. Né? O jogo ou evento. É, né? e cobravam por aquele dia. Certo. No outro dia desligava, né, e pagava-se a conta. Certo. Né? É muito interessante. Você lembra de mais alguma ou não? Me recorda aí. Foi uma fase importante aí. Existia a LP Junção, que interligava dois equipamentos, né? Ah, perfeito. PLJ, né? Isso. Interligando o PABX com o outro. É uma das LPs que existia. Isso daí é bacana assim. Você pensa assim, você está num ambiente aqui em São Paulo, você tem um PABX, entra as linhas telefônicas, né? Sim. E distribui para todos os ramais. Correto. Só que, como é que você falaria lá? Você teria que discar um interurbano para o outro número. Então você juntava os dois equipamentos, Isso. dentro da mesma cidade ou fora da cidade, Sim. e você podia, através da telefonista, falar com qualquer pessoa ramal, dentro, desde que da tivesse, central, né? Naquela a linha estivesse desligada naquele momento. Exatamente. Tá, bacana. Eu creio O que mais que você lembra sobre o mundo de telecomunicações daquela época? Ou alguma coisa que você se recorda aí? Eu lembro que a gente trabalhava bastante, porque os pedidos eram muitos. Inclusive a Embratel pedia muitas linhas, principalmente Sim. a LPX, né, de Telex. E nós tínhamos que trabalhar e acompanhar, porque nós tínhamos um prazo para responder para a Embratel, certo? Daí, mas só que naquela época nós tínhamos problemas de truncamento, vários problemas que muitas vezes nós não conseguíamos instalar a linha, né? Porém, existia, se você comprasse a linha da Embratel, da Telesp, você tinha mais gratificações. Por exemplo, um pedido da Telesp, você fazendo o pedido da Telesp, até vou citar um caso que aconteceu comigo, se bem que não na área de LPs, né? Você priorizava. O que era priorizar? Você pedia o presidente da Telesp, fazia uma fórmula de atendimento especial e pedia para o presidente da Telesp assinar aquela fórmula. Se você tivesse adquirido todas as linhas com a Telesp, você tinha esse privilégio, caso contrário não. Só para contextualizar o pessoal, é assim, a divisão de grandes assinantes, né, ela foi formada pelo seguinte: 20% das grandes empresas eram responsáveis por 80% do faturamento. Sim. Que até hoje, residencial, vazio. Né? É o tráfego que dá dinheiro, é o empresarial. Correto. Né? Então tá bom. Eli, nós estamos aí nos instantes finais. Muito obrigado por você ter vindo trazer a lembrança, né? Bons momentos aí daquela época e deixar o pessoal um pouco mais ciente de como que era o modelo de telecomunicações, né? Você quer deixar algum contato seu? Meu nome é Eleni, como eu já lhes disse. Meu telefone é 98269-9993. Qualquer dúvida que tenha com relação ao nosso passado, ou mesmo agora eu atuo na área imobiliária. Bom, legal. Como corretora de imóveis, né? Tá. E se alguém quiser alguma informação a mais a respeito ou do nosso passado, como telefônicos, né? Ou mesmo na área de corretagem de imóveis, dispõe. Obrigado, viu? Nada. Internautas, os agradecimentos a Eleni Araújo, que nos proporcionou uma viagem ao tempo, né?
nós trazemos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.